Nesse sábado, 28 de novembro de 2020, nós nos alegramos em Deus pela possibilidade de estarmos novamente aqui, compartilhando algumas coisas com vocês sobre essa semana e como colocar esses fatos, os fatos dessa semana, à palavra de Deus e vice-versa. Ou seja, realmente a Bíblia tem resposta ou tem orientação a dar nesse sentido? Sim, tem, porque não há nada que Deus não saiba, não conheça, não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que não esteja sob o jugo, sob o controle, sob o domínio absoluto de Deus. Muitas vezes a gente realmente não entende muita coisa. Muitas vezes a gente não entende porque não quer entender. Muitas vezes a gente não entende por teimosia. Muitas vezes a gente não entende porque de fato nós estamos tão absorvidos pelos fatos do cotidiano, pelas coisas que acontecem ao nosso redor, e essas coisas normalmente vão bombardeando a nossa mente, o nosso coração, o nosso ser, e aos poucos vamos ficando fragilizados. As nossas defesas, digamos assim, vão sendo minadas, e a tendência é que, frente ao acúmulo de notícias ruins, e de fatos ruins, e de posicionamentos ruins, e de o tempo passando, normalmente o que a pessoa acaba fazendo é assumir uma posição talvez não tão otimista com relação ao futuro. Mas nós temos que pensar de modo diferente. Embora muitas notícias tenham sido vinculadas, melhor dizendo, nessa semana sobre vários assuntos, eu quero me deter nesse momento em algumas coisas muito interessantes que eu observei ao longo dessa semana em conversas com pessoas. Conversas com pessoas que eu digo tendo que ir ao médico, conversando com o motorista do aplicativo e com o recepcionista, ou mesmo ir na farmácia, ou mesmo indo ao mercado, ou seja, saídas estritamente essenciais, pude observar algumas coisas muito interessantes. Interessantes porque, na verdade, se tornou um lugar comum na mente dessas pessoas, no coração dessas pessoas, e exatamente por isso as palavras dessas pessoas com as quais eu conversei foram exteriorizadas. Ah, pastor, claro que se foram palavras, foram exteriorizadas. Eu quero dizer que as palavras que foram exteriorizadas foram praticamente as mesmas de pessoas que não se conheciam em lugares até bem distantes um do outro. Quais foram as palavras? Quais foram as palavras? As palavras foram: estou doida para que isso acabe logo, ou não aguento mais usar a máscara, ou não vejo a hora de que as coisas possam realmente voltar à normalidade, eu não vejo a hora para que eu possa abraçar os meus amigos, eu não vejo a hora para ter liberdade de ir aos lugares, eu não vejo a hora para não ficar mais com tantos cuidados. Ou seja, em todas essas frases, o que a gente observa é um inconformismo e um esgotamento, digamos assim, pelo longo período de cuidados que foram proporcionados, na verdade, foram orientados diante da gravidade da situação do momento que estamos vivendo. Pandemia, Covid-19, são termos que dificilmente nós gostaríamos de continuar lendo e ouvindo durante muito mais tempo. Máscara obrigatória, uso de álcool em gel nas mãos, cuidados acelerados e meticulosos no trato com a roupa, no trato com as pessoas, no momento de se chegar em casa, de lidar com as pessoas de casa. Achei muito também interessante. Ontem eu fui levar minha mãe para renovar a senha no banco, e ela não estava se atentando ainda para os cuidados que nós temos que tomar.
E à medida que eu ia tomando conta dela, das atitudes dela, das ações dela, e olha, não pode tocar nisso, não pode fazer aquilo, mantém as mãos junto do corpo. Ah, mas isso foi um exagero, não foi, pastor? Não, não foi, não foi porque os idosos se destroem, se destroem, perdão, se distraem com muito mais facilidade do que nós. Então, esses cuidados nós primeiros temos que interiorizar em nós, gravar, memorizar, fazer disso um hábito, para que depois então possamos praticar e também ensinar. No final gastamos algum tempo para isso e depois que ela renovou a senha dela no banco, nós retornamos a casa com todos os cuidados com relação ao calçado, limpamos bem na porta, deixamos dela, a minha esposa cuidou dela da roupa junto ali da lavanderia e depois conduzindo ela ao banho. No final das contas, ela disse, isso realmente é muito chato. Isso é muito chato. Eu não sei como é que as pessoas estão realmente aguentando. Isso foi um breve momento, mas de alguém que está sendo guardada, cuidada, protegida, preservada em casa. Mas há muitas pessoas que realmente não podem fazer isso. Tem que trabalhar, tem que cuidar de si, prover, cuidar do seu sustento do dia a dia, do sustento da sua família, da sua casa, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, enfim. Tem que pagar as contas, tem que sobreviver. Então, na mente das pessoas realmente já está havendo aí um desejo enorme de que tudo isso cesse, de que tudo isso passe, de que tudo isso acabe. E às vezes o desejo de que isso aconteça, ou que esse dia chegue, finalmente chegue, leva as pessoas às vezes a uma atitude assim como que quase que de rebeldia, né? Eu digo quase que de rebeldia porque não é necessariamente uma rebeldia, mas há um momento em que é como se as pessoas se desligassem e não atentassem mais para os cuidados que tem que ter. Não atentassem mais para o cuidado no uso da máscara, na aglomeração de pessoas, no comportamento que se tem que ter com as pessoas, no uso do álcool em gel, distanciamento entre as pessoas, não cumprimentar, não abraçar, são coisas realmente, em determinado momento, as pessoas acabam se esquecendo disso e acabam dando vazão àquele sentimento, aquele comportamento que, na verdade, é inerente a muita gente, é natural para muita gente. Só que ainda não é o tempo para isso. E a grande questão é como se comportar diante disso tudo. Não há outra maneira de se comportar senão aprender realmente a suportar esse tempo. E a palavra exata é essa, suportar. Quando a gente diz que estamos suportando alguma coisa, é algo que não gostaríamos de ter, não gostaríamos de levar, não gostaríamos de passar. Muitas vezes é um peso que nós não gostaríamos de levar, ou gostaríamos até que outras pessoas levassem, ou outras pessoas dividissem esse peso conosco. Exemplo, quando nós vamos no mercado, e às vezes você não precisa usar o carro para ir no mercado, mas você chega lá, encontra uma promoção, outra e tal, acaba comprando mais coisas que você normalmente haveria planejado de comprar e volta carregado. E às vezes você olha, poxa, como seria bom se alguém estivesse ajudando aqui a levar essas compras para casa, né? É nesse sentido. Não tendo, então nós temos que levar as compras para casa, temos que suportar aquele peso. E muitas vezes na vida é assim, a gente acaba suportando um peso, acaba suportando uma situação, um momento que nós não gostaríamos de, mas nós precisamos. Isso não significa dizer que nós não teremos possibilidade de êxito. Não. Mas significa sim pensar em um esforço maior para se alcançar o objetivo. E qual é o objetivo? No caso das compras, obviamente, chegar com as compras em casa. No caso de um momento difícil, suportar aquele momento difícil, passar por aquele momento difícil, como esse que nós estamos vivendo agora. Mas ultrapassar não é apenas passar esse momento e chegar ao final dele em frangalhos.
ultrapassar este momento para que quando nós cheguemos, para que quando nós chegarmos, melhor dizendo, ao final de todo o período, independentemente de qual seja, é, cheguemos com experiência e com vitória. Nós temos que pensar que o que está diante de nós, na verdade, não é pior. Pode ser melhor do que tudo que nós estamos vivendo agora. Não estou dizendo com isso que nós teremos todas as respostas que nós precisamos com uma vacina, ou com mais de uma vacina, ou com combinação de vacinas, ou em termos assim dos resultados que se esperam dessas vacinas, ou de quaisquer outras coisas. De repente o vírus, da mesma maneira como ele surgiu, ele desapareça, ou ocorra algo que semelhante aos demais, e não tenha tanta incidência assim, não tenha tanta transmissão assim. O fato é que nós temos que ultrapassar esse período. A gente não sabe o que está lá adiante, quais são as respostas que nós teremos ali adiante, quais são os fatos que nós veremos ali adiante, quais são as coisas que serão reveladas lá na frente para nós, que hoje nós não vemos e nós não conseguimos pensar ou perceber. Mas, com toda certeza, novos conhecimentos, novas revelações serão feitas e um novo tempo para todos nós vivermos. O fato é que todos nós temos que passar por esse período. E a maneira como nós nos comportamos nesse período é que vai determinar como é que nós vamos chegar ao final desse período. Não quero dizer aqui nenhuma palavra de autoajuda ou coisa parecida, não. Só que as nossas ações são realmente determinadas pelos nossos pensamentos. E os nossos pensamentos vão ditar as nossas palavras, os nossos planos, o nosso comportamento. Enfim, tudo que acontecer no mundo físico, na verdade, já teve lugar ou está tendo lugar inicialmente nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Temos que pensar que quando nós vivemos esses momentos, que certamente não gostaríamos de viver, se a todos nós fosse, obviamente, dada a oportunidade de escolha, embora quase nenhuma pesquisa, quase nenhuma enquete resulte em 100% de respostas ou positivas ou negativas, eu acho que seria algo em torno disso. Muita gente, praticamente quase que a totalidade, talvez, arrisco-me a dizer, não gostaria mesmo de passar por isso. Temos que pensar então em como ultrapassar isso. E nosso pensamento não deve ser um pensamento destrutivo, derrotista. O nosso pensamento deve ser algo melhor. Há um período de tempo determinado para isso. Todas as coisas têm um fim. Então esse período, eu creio que também vai ter um fim. E nós temos que chegar ao outro lado, digamos assim, ao final desse período, ao final dessa jornada. Como tantos períodos durante a história da humanidade já foram atravessados, alguns terríveis, alguns assustadores. Uma coisa é nós lermos os livros de história, mas a gente não tem noção de como as pessoas se sentiram ou do que as pessoas viveram naquela época. Mas o fato é que inúmeras pessoas chegaram ao final daquele período, daqueles períodos, melhor dizendo, e na história humana sempre foi assim. E isso é muito importante que nós tenhamos em mente agora. Nós somos seres humanos tanto quanto as pessoas que viveram momentos terríveis, assustadores, assombrosos mesmo no passado. Não importa o grau tecnológico de hoje, ou a modernidade de hoje, não se fixe nisso, os tempos são outros. Mas se hoje nós temos mais recursos, nós devemos esperar mais. Não pense nisso desse modo, porque as coisas não
estão no controle do homem, e isso é fundamental que todos nós percebamos. Não temos o controle das coisas. As pessoas no passado não tinham esse controle, nós hoje também não temos esse controle. Então a palavra suportar é algo que deve ser muito familiar para nós nesse momento, porque não é suportar esperando a morte, ou esperando ou a infelicidade, ou esperando o infortúnio, ou esperando desolação. Não! É suportar no sentido de vamos atravessar isso que para nós está sendo, na verdade, um longo inverno. Inverno no sentido de que é rigoroso, não podemos sair de casa, os nossos recursos são esparsos, não podemos ver as pessoas, ou não podemos ter tanto contato assim com as pessoas. Nesse sentido, há lugares do mundo em que períodos de invernos rigorosos provocam isso. Claro, lógico, evidente que não duram esse tempo como nós estamos vivendo, mas são períodos de tempo em que as pessoas ultrapassam isso. Como também muitos momentos na história. Como nós não temos controle sobre essas coisas, nós temos que suportar esse momento, mas com uma atitude positiva, com um pensamento, não é um pensamento simplesmente positivo, não é isso, mas um pensamento de vitória. Um pensamento onde eu sei que eu posso chegar ao final dessas coisas mais forte, mais preparado, mais experiente, mais vivido, mais otimista, mais alegre, e dizer, puxa vida, olha quanta coisa ficou para trás e quanta coisa eu venci, quanta coisa nós passamos, e olha, graças a Deus nós chegamos até aqui, nós conseguimos ultrapassar isso, conseguimos suportar todo aquele momento. Então a expectativa do que está adiante, uma expectativa de coisas boas, uma expectativa de uma boa situação, uma expectativa de que as coisas vão ter um rumo melhor do que estão tendo agora, é fundamental, e todo ser humano necessita disso, faz parte da nossa natureza. Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu há muito tempo atrás. O povo de Israel, ele foi muito desobediente a Deus. Foi muito desobediente a Deus. E um povo que tinha sobre ele a bênção. Sabe, aquele povo que tinha tudo para ser feliz, aquele povo que tinha tudo para que todas as coisas boas acontecessem, que tinha todos os motivos para ser feliz, que tinha assim, todas as possibilidades de sucesso, de vitória, de ser bem-sucedido, tudo para dar certo, digamos assim, era o povo de Israel. Tanto que no livro de Números, capítulo 6, versos de 23 a 27, olhem como a preocupação de Deus era abençoar esse povo e fazer com que o seu nome, a sua bênção estivesse sobre este povo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, a partir do versículo 22, melhor dizendo, Números 6, de 22 a 27. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, Arão, porque Arão era o sacerdote, foi quem Deus escolheu para ser sacerdote, e assim ministrar as coisas no tocante à adoração, ao culto a Deus, junto ao povo. Fala a Arão e a seus filhos, dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Olha que coisa interessante. Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Era dessa maneira que Arão e seus filhos deveriam abençoar o povo de Israel. Não era uma bênção inventada por eles. Não era uma bênção criada por eles, não era uma bênção especificada por eles.
Era a bênção que eles deveriam ministrar ao povo de Israel, segundo a orientação de Deus. Assim, abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. O último versículo dá a resposta do porquê que os versículos 24, 25 e 26 se iniciam com o Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E nós entendemos também por que no versículo 23 disse assim: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Por quê? O versículo 27 traz a resposta. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Ou seja, enquanto o nome do Senhor Deus estivesse sobre eles, ou seja, Deus fizesse parte da vida daquele povo, o povo andasse em consonância com o amor de Deus, com a vontade de Deus, com os bons planos de Deus, com o bom querer de Deus, com as boas regras de Deus estabelecidas para um viver em comum, um viver, agora que eles estavam aprendendo naquele momento a ser povo, a ser nação, antes que eles chegassem à terra prometida, a terra que Deus já tinha separado para eles, o lugar onde eles iriam se estabelecer. Eles tinham que aprender regras, tinham que ter regras de convivência, tanto entre eles, como com relação às autoridades que Deus havia constituído sobre eles, e mais ainda, com o próprio Deus. E por quê? Para que eles tivessem uma vida feliz, uma vida abençoada e uma vida diferente de muitos povos ao redor que faziam coisas horrendas, inclusive sacrificar os filhos no fogo aos ídolos. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então é o nome do Senhor, a presença do Senhor e o querer do Senhor em abençoar este povo que faria toda a diferença. Não é eu fiz e eu conquistei, eu fui lá na mão, no braço da minha força, esculachei, esculhambei, tomei posse da terra mesmo, subjuguei os povos, e eu mostrei que eu era o tal, que eu era o fortão, que eu era o maravilhoso, que eu era o sábio. Com a minha inteligência, com a minha força eu fiz tudo, com o meu discurso eu fiz tudo, com a minha oratória eu fiz tudo. E olha, realmente eu sou tão bom que ninguém tem nada com isso, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu dito os rumos da minha vida, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo. Pois muito bem, foi mais ou menos isso que não deveria fazer, que não deveriam pensar, que o povo acabou fazendo. Cada um do povo assumiu uma atitude, na sua grande maioria, de rebeldia contra Deus. Então esse Deus que já havia falado, assim abençoareis o meu povo, assim abençoareis os filhos de Israel, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Quando você vira as costas para esse Deus, como esse povo fez, olha, você está dizendo, eu não quero nada com seu nome, Deus. Porque se Deus disse, assim abençoareis e assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, eu não quero nada com seu nome, Deus. Se eu rejeito as orientações de Deus, a direção de Deus, eu não quero nada com seu nome, Deus. Eu não quero nada, não quero me identificar com você, eu não quero fazer nada do que o Senhor. Eu quero viver a minha vida e fazer aquilo que eu bem entendo. Como se a criatura soubesse mais do que o Criador. Como se a criatura pudesse mais do que o Criador. Como se a criatura realmente tivesse toda a razão. Fosse prenhe de razão em relação ao Criador. Eu não sei o que acontece no dia de amanhã.
Eu não sei se hoje, no período da tarde, se eu ainda estarei vivo. Mas Deus sabe, não só o hoje à tarde, na minha vida, como o de amanhã, como daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e não apenas no sentido de saber, como se fosse um Deus sentado, estatelado, com as pernas cruzadas, com um sorriso no rosto, só assistindo o filme da minha vida sem tomar nenhum tipo de providência, sem interferir em absolutamente nada, muito pelo contrário. Os planos que Deus tem para a minha vida e para a vida de qualquer pessoa são planos bons, são planos para fazer abençoar, para fazer prosperar. Mas muitas vezes, quando nós atravessamos momentos difíceis, nós temos que suportar. E quando nós rejeitamos a Deus nesses processos, aí a coisa fica muito mais difícil. Aquele povo, por rejeitar a Deus, ele foi subjugado, ele foi conquistado, e ele foi subjugado, foi levado para uma terra que não era a terra dele. Os livros de história mostram como esses povos eram transportados, além de acorrentados, eram transportados em condições para lá de subhumanas, porque o objetivo realmente era fragilizar, era desmoronar qualquer tipo de resistência interior deles. Então eles já chegavam lá como se fossem nada. Como um povo poderia sobreviver a isso? Eles ficaram 70 anos no exílio da Babilônia. 70 anos. Nós estamos vivendo alguns meses assim, desse jeito, mas imagine viver 70 anos conquistado. Ah, mas não tinha máscara, assim, mas você não tinha máscara, você era escravo. Você não podia fazer o que você queria, a hora que você queria, da maneira como você queria, você não podia mais viver da maneira como você vivia antes. Restrições outras, mas continuavam sendo restrições, foram impostas a este povo. E de nada adiantava esse povo falar, puxa, como era bom na nossa terra, como era bom a nossa terra, como era bom a nossa terra, como era bom a nossa terra. Lá sim é que era viver, lá sim. Mas quando se estava lá na terra, não se dava valor a quem colocou-os na terra. Não agradeciam a Deus, não agradeceram a Deus, não olharam para Deus, não buscaram a Deus, seguiram seus próprios umbigos, suas próprias vontades, seus próprios desejos. O resultado foi que eles perderam naquele tempo tudo aquilo que eles tinham. Eles achavam que o destino deles pertencia a eles e estava acabado. Não foi isso que aconteceu, foram 70 anos de exílio. Mas mesmo esses 70 anos, Deus já havia dito que iria fazer, e ao final desses 70 anos, ele iria levá-los novamente para a terra. Ah, mas esse Deus foi carrasco, hein? Esse Deus foi severo demais. Esse Deus foi muito cruel. Que Deus é esse que leva aquele povo que ele disse que ia abençoar a ficar 70 anos como escravo? Especialmente depois de já terem ficado 400 anos escravizados na terra do Egito. Exatamente por isso. Porque eles não valorizaram as primeiras coisas que Deus fez por eles quando te livrou-os do cativeiro do Egito. E agora repetiram tudo de novo. Claro que, obviamente, não mais a mesma geração, várias gerações depois, mas pareciam que tinham esquecido da história. Pareciam que tinham esquecido que, na verdade, até mesmo o processo, e principalmente, até mesmo, não, mas principalmente porque o processo da saída deles do Egito foi um processo de milagres, foi um processo de feitos extraordinários de Deus. Ou seja, não foram eles que chegaram lá, botaram o dedo na cara de Faraó, olha só, vou embora, estou saindo por aquela porta e está acabado, você não vai fazer nada. Não foi assim. E às vezes o ser humano é muito arrogante, o ser humano às vezes fica muito cheio de si, começa a fazer inúmeras coisas que entristecem a Deus, mesmo que a pessoa não acredite em Deus. É interessante ver, olha só, eu não acredito em bactérias, porque eu não vejo bactérias. Mas você fica doente, né? Ah, eu não acredito em nisso e naquilo outro. Mas veja só, eu não acredito que um vento possa derrubar uma casa. Até que o vento vai e derruba a casa. Não é?
Então as pessoas têm que parar de achar que não acreditar em Deus significa dizer que Ele não existe. Pode não existir para ela, mas Deus continua existindo, continua governando todas as coisas, continua sendo o Senhor de todas as coisas. E, obviamente, sendo Criador de todas as coisas, ele não pode ver determinadas coisas, ou inúmeras coisas, e ficar inerte, como eu falei, naquela posição de pernas cruzadas, aquele sorrisinho no rosto, só assistindo um filme da humanidade, sem tomar partido, sem tomar nenhum tipo de atitude, sem estabelecer aquilo que é realmente justiça, não a do homem. A do homem pode ser alterada, pode ser fabricada, cada governo, cada momento, em cada lugar, dependendo da classe dominante, dependendo do poder dominante, vai fazer as leis que muitas vezes vão beneficiar aqueles que estão realmente na dominância. A história ensina isso. Mas Deus não é assim, porque Ele não vê a aparência do homem. Ele não vê a faculdade que ele fez, o berço onde ele nasceu, se ele é de quem está dominando o poder, se ele não é, se ele tem muitos amigos, se não tem, quantas faculdades ele fez, se tem ou se não tem faculdade, se ele trabalha de modo, um trabalho mais mecânico, ou mais mecanizado, ou mais braçal, ou se é um trabalho mais intelectual, alguma coisa. Deus não vê nada disso. O que Deus vê é o coração do homem. E muitas vezes, quando o coração do homem se enche tanto, que ele acha que ele pode fazer o que ele bem entende, machucar quem ele quer machucar, fazer as coisas ruins, piores muitas vezes, e acha que ninguém tem nada com isso, e acha que todo mundo tem mais é que olhar e ficar quieto, ou que atrocidades podem ser cometidas e ninguém vai fazer nada, e ninguém vai falar nada, ou pessoas e até mesmo países e nações serem oprimidas pela ganância de outros. É óbvio, claro, evidente que em algum momento Deus diz assim, olha, eu quero muito abençoar as pessoas, eu quero muito fazer tudo por essas pessoas, mas para que isso aconteça é preciso que elas parem, é preciso que elas deixem de olhar para o seu umbigo e olhem para cima. E vejam que elas não têm controle sobre nada, que elas não têm domínio sobre nada, elas não têm nem domínio sobre elas mesmas, sobre o tempo de vida que elas têm, quanto mais sobre todas essas coisas. É preciso que elas tenham mais humildade, precisam baixar a bola e passem a olhar para mim. Eu tenho resposta, eu quero abençoar e quero ajudar, eu amo as pessoas, quero abençoar as pessoas, mas é preciso antes que as pessoas estejam realmente preparadas para um novo momento, para uma nova circunstância. Ora, se eu, porque eu tenho dinheiro, compro um carro e saio dirigindo em alta velocidade e chega uma curva, eu não consigo fazer a curva e bato com o carro, não vou pensar, poxa vida, por que eu estava correndo e por que eu estava em alta velocidade naquela curva? Não. Muitas vezes a pessoa pode pensar assim, eu consigo dominar aquela curva, eu consigo vencer aquela curva, eu só tenho que calcular a velocidade certa, a velocidade limite, fazer o trajeto certo, controlar bem o acelerador, a marcha e o freio, e eu vou conseguir dominar aquela. Vai lá e compra outro carro e vai tentar de novo. Ele não retrocede. Dificilmente ele retrocede. E assim é o ser humano. Há momentos em que o ser humano precisa parar, precisa retroceder, não no sentido de recuar por ser derrotado, mas para aprender a ser melhor, aprender a fazer melhor as coisas, não apenas para si, mas também para as demais pessoas. Mas muito bem, no final desse período, Deus deu vitória ao povo, Deus libertou o povo, e durante 70 anos que eles ficaram ali, era tudo que eles estavam querendo. Eles viviam na Babilônia, mas com a cabeça no tempo que eles tinham a terra deles, que eles viviam a vida deles. Ah, seria tão bom, seria tão bom. Como muitas pessoas hoje pensam, seria tão bom se isso tudo acabasse, se a gente pudesse voltar ao que era antes. Será? O fato é que Deus os libertou
E aquele momento de vitória, aquele momento de libertação, aquele momento em que finalmente estavam sendo transportados para a terra deles, e não foi fácil, porque a terra deles estava devastada, estava abandonada, eles tiveram que reconstruir muita coisa, tiveram que refazer muitas coisas, tiveram que colocar a mão à massa para construir, para reformar, para arar, para plantar, para cercar, enfim, para construir casas, construir muros novamente, construir o templo, fazer a porta novamente de entrada, fazer tudo. Ou seja, tiveram que recomeçar. Mas o recomeço aconteceu lá na terra de Babilônia, quando a bola deles teve que abaixar. Eles tiveram que parar um momento ali, um longo momento, 70 anos no caso deles, para aprender que as coisas não eram da maneira como eles estavam querendo e pensando. Que havia um Deus que era Senhor sobre todas as coisas. E o mesmo Deus que tinha controle para fazer com que Babilônia os levasse, o mesmo Deus fez com que Babilônia depois os libertasse. Sem guerra, sem batalha, sem luta, sem nada. Apenas os liberou, apenas os libertou. E assim foi a volta deles para casa, e assim foi o momento deles recomeçarem em casa. Salmo 126, versículo 1, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro, quando o Senhor, não foram eles, não foi a força deles, o braço deles, o discurso deles, a oratória deles, a diplomacia deles, não. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, porque era um cativeiro, os que voltaram a Sião, ou seja, a terra deles, a terra prometida deles, a terra que já era deles e que lhes foi, de onde eles foram desalojados, estávamos como os que sonham. Foi tão bom, foi tão maravilhoso, foi tão tremendo esse momento, que o interior deles viveu isso como se fosse um grande sonho. Mas não era mais apenas um sonho. Sonho eles tinham quando eles estavam lá. Ah, como seria bom. Poxa vida, como seria bom se eu estivesse lá. Como seria bom, como seria bom. Bom era aquele tempo, bom era daquele jeito. Eles sonhavam com aquilo. Só que estava longe do alcance deles, da mão deles, do poder deles conseguir isso. Aqui nesse momento, o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Estávamos como os que sonham. Parecia, sabe, inacreditável para eles finalmente. Sabe aquela expressão, vou me beliscar para ver se eu estou sonhando? Eu não sei se isso aconteceu naquela época ou não, se essa expressão já existia naquela época ou não, se algum deles chegou a fazer isso ou não. Mas eu penso que essa frase que hoje muitas vezes é repetida, ilustra pelo menos um pouquinho tudo que aquele povo estava sentindo, tudo que aquele povo estava vivendo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro aquilo que estava aprisionando eles, aquilo que estava limitando-os na sua cidadania, na sua capacidade individual, em todas as coisas. Trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Interessante ver que os próprios povos ao redor começaram a enxergar aquilo que Deus estava fazendo. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Estávamos como os que sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós, no versículo 3 do Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Quero dizer a vocês que naquele momento, a despeito de toda a luta e de todas as dificuldades que eles iriam enfrentar para reconstruir todas as coisas, era muito melhor fazer isso, reconstruir, do que estar no cativeiro. Aquela oportunidade, nova oportunidade, que Deus estava dando ao povo, era muito maravilhosa. Era algo tremendo, extraordinário, quase um sonho. Especialmente quando você é alijado
daquilo que você tinha antes como bom, daquilo que você tinha antes como natural, daquilo em que você acreditava como sua liberdade única e exclusiva de pensamento, de ação e de vida, como se ninguém mais tivesse nada a ver com isso também. O fato é que eles foram alijados, perderam aquilo que tinham, aprenderam a dar valor àquilo que tinham, para continuar a fazer as mesmas coisas que antes, não. Eles voltaram, reconstruíram muros, reconstruíram portões, reconstruíram casas, prepararam novamente a terra, plantaram, cultivaram a terra, cultivaram animais, tudo aquilo toda essa liberdade que eles não tinham, que tinham perdido, eles recuperaram, mas agora não estavam mais fazendo as coisas que tinham entristecido a Deus. E oportunidade é algo que normalmente não acontece muitas vezes. Recomeço é algo que também não é algo também facultado com tanta facilidade assim, oferecido com tanta facilidade assim às pessoas. O povo de Israel aprendeu com isso. E que hoje também possamos aprender com isso. É uma oportunidade de recomeço. Vamos suportar esse período, porque é um tempo determinado para todas as coisas. Aquele povo teve que suportar, no caso deles, 70 anos de cativeiro. Mas eles aprenderam a dar valor que eles tinham, que eles perderam. Nós estamos suportando alguns meses nesse período tão difícil. Mas muitos de nós já aprendemos a valorizar, ou reaprendemos a valorizar, coisas que talvez para nós já estavam praticamente esquecidas, ou já eram assim tão mecânicas, já eram tão passageiras, no sentido assim de que já vivenciamos aquilo todos os dias, e talvez já não tenha mais a mesma importância, o mesmo sentido. Quando nós reaprendemos a valorizar essas coisas, nós estamos num bom caminho. Quando nós reaprendemos que nós não somos senhores de absolutamente nada, não somos senhores da nossa vida, no sentido de que eu decido o meu amanhã, se eu nem sei se eu vou chegar até o amanhã, ou seja, então eu sou friável, eu sou frágil, eu sou fugaz, hoje a minha vida está aqui, amanhã pode ser que não esteja. Quando eu entendo que eu tenho limites, quando eu entendo que eu sou um ser humano, como tantos outros seres humanos existem coabitando, coexistindo na Terra, e eu não tenho, por isso mesmo, o direito de me achar melhor do que ninguém, ou de querer fazer o mal a quem quer que seja, por que motivo que seja. Quando eu entender que a minha família tem valor, quando eu reaprendo isso, que minha esposa, que meu marido tem valor, que meus filhos têm um valor, que eu tenho algo que excede o valor material, quando eu entendo que como é bom eu poder falar com as pessoas, cumprimentar, dar um sorriso e receber um sorriso, como é bom chegar em um lugar e ver que eu não sou a única pessoa ali na face da terra, há outras pessoas comigo ali naquele lugar, vivendo aqueles momentos, mas preservando essa identidade, digamos assim, humana, né? Esse sentimento de o meu próximo, né? Isso faz com que estejamos reaprendendo o sentido da vida, o valor da vida. E isso pode possibilitar para todos nós um recomeço depois de tudo isso. Mas por enquanto nós temos que suportar isso. E quando tudo passar, tal como o povo que voltou do cativeiro, eu creio que Deus vai dar um fim nisso, eu penso realmente nisso, que Deus vai estabelecer, e já tem estabelecido um tempo para esse período, e vai dar uma oportunidade, vai dar um recomeço para todos nós. E aí nós vamos estar como os que sonham. Parece que vai ser tão maravilhoso sairmos disso, dessas restrições e dessas coisas. Eu não sei o que vai acontecer. Eu só sei que essa expectativa nos faz bem quando essa expectativa é gerada no querer bem,
no pensar bem e em fazer aquilo que me cabe. Cumprir todas as regras, cuidar de mim. Cuidando de mim, eu também estarei cuidando de outras pessoas. E se todos nós cuidarmos uns dos outros, certamente as nossas perspectivas serão muito melhores. E mais, os nossos planos e os momentos que nós desejamos viver no futuro serão calcados em sentimentos e em pensamentos que realmente possam dizer: poxa vida, realmente aprendemos a lição, ou aprendemos muitas lições e temos boas possibilidades de fazer muitas outras coisas boas daqui para frente. É o que Deus quer para todos nós, é o que Deus quer para você, e é o que nós desejamos de coração que todos nós tenhamos, que todos nós aprendamos. Saiba que, da mesma maneira como Deus falou a Moisés para dizer para Arão: põe o meu nome sobre eles, assim abençoareis, eu quero dizer para vocês que assim o Senhor também quer te abençoar, da mesma maneira. E é assim que eu quero, nesse momento, abençoar a vocês. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e dê a paz a vocês. Que vocês possam receber esta bênção, que vocês possam receber o nome do Senhor nas suas vidas, nas suas famílias, nas suas casas, nas suas ações, nas suas atitudes, nas suas palavras, nos seus pensamentos, e assim fazendo, serem abençoados por Ele. Não por mim, mas por Deus. E que coisa maravilhosa é viver debaixo, sob a bênção e o cuidado de Deus. Recebam isso em nome de Jesus e tenham um excelente sábado, um excelente final de semana para a honra e para a glória de Deus. O Senhor assim os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.